Olá, amigos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Eu vou tentar fazer um vídeo aqui para que essa palavra possa consolar o coração de pessoas que talvez pensam desistir, pessoas que talvez estejam desanimadas, pessoas que talvez estejam frustradas, tristes, se sentindo desolada devido às preocupações, os problemas, às adversidades da vida. Veja bem, meu irmão, Jesus nunca nos deixou enganado. O Senhor Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Só que o evangelho de hoje é o evangelho superficial, o evangelho raso, que leva as pessoas a pensar que quando ela entrega a sua vida para Jesus, para Deus, elas vão ser bem-sucedidas, tudo vai dar certo, nada pode mais dar errado. E elas vão ser pessoas diferenciadas, pessoas melhores, que as outras. E tudo na vida dela vai dar certo pelo fato delas ter entregado sua vida para Jesus, pelo fato dela ter se tornado cristão. Mas isso, na realidade, não é verdade, não é toda a verdade. A verdade é que quando você entrega sua vida para Jesus, o que conta é a mudança de comportamento, de caráter, a mudança que começa a acontecer dentro do teu coração. A maior riqueza, a maior prosperidade que você recebe quando você entrega a sua vida para Jesus, é que você passa a ser cheio da presença de Deus. É que você já não anda mais pelos prazeres ou concupiscência desse mundo, mas você passa a andar pela vontade de Deus e sendo iluminado pela palavra de Deus. Porque outrora nós éramos escravos do pecado e fazíamos tudo aquilo que desagradava a Deus, andando assim nas trevas, sendo escravo do maligno. Hoje, quando você entrega a sua vida para Jesus, você é livre do maligno, você é livre dos prazeres da carne, da concupiscência da carne, das paixões da carne, para viver uma vida plena com Jesus. Então, entregar a vida para Jesus não é você ser bem-sucedido em tudo. Lógico que Deus vai abençoar, que Deus vai cuidar de você. A palavra do Senhor diz que Ele vai livrar você do laço do passarinheiro. A palavra do Senhor diz que Ele vai ser o seu escudo, o seu baluarte, Ele vai ser o seu refúgio, o seu amparo. Mas note bem que Deus é o nosso amparo. Isso significa que eu e você iremos passar por luta, mas Deus vai nos amparar, Deus vai nos ajudar. Então o crente, ele passa sim por luta, ele passa por prova, ele passa por perseguições, ele passa por um momento difícil. Todos nós passamos. A diferença é que quando outrora, sem Jesus, você passava por um momento difícil, você ficava prostrado na dificuldade. Aquela dificuldade estava destruindo você, destruindo sua vida, destruindo seu casamento, destruindo sua saúde. Ao entregar sua vida para Jesus, o Deus que jamais irá te rejeitar, jamais irá te abandonar, jamais irá deixar você só, Ele vai conduzir você nesse deserto, nessa luta, em triunfo. Ou seja, você já não vai mais estar sozinho, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Então o próprio Espírito Santo vai auxiliar você. Esse assistir é auxiliar você na sua fraqueza. Nós passamos por aflições, nós passamos por luta, nós passamos por momentos difíceis. Sim, você passa por um problema servindo a Deus,
Mas isso não significa que você vai ser destruído por esses problemas, por essas adversidades, por essa situação difícil. Você não vai ficar prostrado no deserto, você vai ter vitória, porque quem vai dar a vitória para você nessa luta é Deus, é o Espírito Santo, é Jesus que vai conduzir você em triunfo. Então o que você tem que entender, meu irmão e minha irmã, que está assistindo esse vídeo, é que eu como crente, você como cristão, você que quer entregar a sua vida para Jesus, você vai passar por dificuldades, vai passar por provações, vai passar por luta. Veja que os primeiros cristãos, eles foram perseguidos, eles foram mortos, apedrejados, eles foram queimados vivos, eles foram crucificados. Eles passaram por perseguições, mas nenhuma perseguição foi capaz de tirá-los da presença de Deus, de afastá-lo do verdadeiro Deus. Passaram por perseguição, mas na luta Deus deu força para que eles não negassem a fé. E muitas vezes você está passando por luta, a gente passa por dificuldade, e fácil começamos a murmurar. Alguns chega o absurdo de abandonar a fé, de desistir, de perder a esperança. E você não pode perder a esperança, porque a tua esperança não está no mundo, a tua esperança não está no favor do mundo ou na força dos seus braços. A tua esperança é Cristo, a tua esperança é Deus. E se você espera nele, em Deus, então pode ter certeza que você será uma pessoa bem-aventurada. Então, o que você tem que entender, que essa caminhada de fé não é fácil, é difícil, é complicado, é dolorido. Nós passamos momentos complicados. Você está caminhando na fé, mas não está sendo fácil. Mas quanto mais você persevera, quanto mais você luta, quanto mais você se envolve com Deus, mais você vai ser cheio da presença do Senhor. Eu me lembro de uma passagem que está lá no livro de Ezequiel 47, que diz sobre a água purificadora. Lá em Ezequiel 47 diz assim, que do templo do Senhor, do limiar do templo, saiu uma água, e o homem, um anjo, pegou o profeta e começou a caminhar por aquelas águas que saíam do templo do Senhor. E quanto mais eles caminhavam, mais eles tinham profundidade, a água ia aumentando. Então eles estavam caminhando, então a água batia no tornozelo, depois no joelho, depois no lombo, depois no peito, depois no pescoço, até chegar na cabeça e não poder mais caminhar. E o que aquela água representa? Aquela água representa a presença, o Espírito Santo. E o que isso significa? O que quer dizer ali? Com a mensagem que tem ali naquele livro de Ezequiel 47. A mensagem que Deus quer passar naquela profecia, naquela revelação, é que quanto mais você caminha em obediência à palavra, quanto mais você persevera no caminho de Deus, no Evangelho de Cristo, não vai ser fácil, porque caminhar pelas águas não é fácil. Você não consegue correr nas águas, porque as águas, ela vai se tornar, ela vai limitar você. É difícil andar pelas águas, você vai andando, mas você não vai conseguir correr, você não vai conseguir andar como se você estivesse andando no solo firme. Isso significa que quanto mais você caminha diante do altar, diante da presença de Deus, não é fácil, é difícil caminhar, a caminhada é difícil, mas mais cheio, mais envolvido com o Espírito Santo você vai ser. Quanto mais o profeta andava, as águas iam aumentando, a profundidade ia aumentando, e mais cheio de água ele ia ficando. Ou seja, quanto mais você vai caminhando,
mais cheio, mais transbordante do Espírito Santo você vai ser. Então é fácil? Não é fácil, mas o profeta diz assim também, que ele olhava pelas águas, a água passava, e aonde ela passava havia abundância de árvores, e a água passava até chegar ao Mar Morto. O Mar Morto, ele é tão cheio de sal, que nenhuma criatura consegue viver, ficar viva no Mar Morto. Por isso que ele chama Mar Morto. Por quê? Porque não tem vida nele, de tanto sal que tem, que chega as águas ficarem amargas. Mas quando aquela água que saía do trono de Deus, do altar de Deus, do templo de Deus, ia se achegando ao Mar Morto, o Mar Morto ia ficando saudável. O que isso significa? Que quanto mais você se cheio da presença de Deus, aquilo que é morto vai ficando saudável. A árvore, vai haver abundância de árvore, ou seja, aonde você olhar, aonde aquelas águas passar, vai haver transformação, pessoas recebendo o Espírito Santo, milagres acontecendo, vidas sendo restauradas, pessoas aceitando Jesus como Salvador, pessoas se convertendo ao caminho de Cristo, ao Evangelho de Cristo. Quanto mais a pessoa caminhar, aonde as águas passar, ali haverá vida, ali haverá transformação, ali haverá renovo, ali haverá conversão, arrependimento, ali haverá vida saudável, ali haverá Cristo. Então, quanto mais você caminha em direção ao tempo, em direção à obediência à palavra, em direção a Deus, mais transbordante do Espírito Santo você vai ficar. Mas eu vou dizer para você, é fácil? Não é, é difícil, é complicado, é um caminho de dificuldade, difícil, mas você precisa continuar, você tem que perseverar nesse caminho, porque quanto mais você perseverar, quanto mais você caminhar, mais cheio da presença de Deus você vai ficar, mais cheio da presença do Espírito Santo você vai ser. Então aonde você for, o Espírito Santo vai estar com você, aonde você for, Deus vai estar com você, a luta que você passar, Deus vai estar com você. Então certamente você vai ter paz no seu coração, porque você vai saber que Deus estando com você, você vai vencer todas as lutas. A palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o que aquela palavra quer nos ensinar, queridos, é que você não deve abandonar, que você não deve parar de lutar, que você tem que continuar prosseguindo, que você tem que continuar caminhando em obediência à palavra de Deus e tomando cuidado com o evangelho de hoje, o evangelho que está sendo pregado, o evangelho da libertinagem, do que tudo pode. Não, não é assim. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus fiel. O que Deus Ele quer é que você ande em temor, em conformidade com a palavra de Deus. Não pode ser diferente. Eu não posso adaptar o evangelho à minha vontade. O que as pessoas querem é que o evangelho se adapta a ela, seja adaptado a ela. Mas é você e eu que temos que nos adaptar ao evangelho, que temos que adaptar a palavra de Deus, que temos que nos moldar a palavra de Deus. Eu tenho que viver pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, porque se eu for fazer a minha vontade, eu vou cair, eu vou tropeçar. Se eu for fazer a vontade de Deus, a minha vontade, eu vou acabar me distanciando de Deus. Porque outrora nós fazíamos a nossa vontade, e como que era a nossa vida? Nossa vida era de trevas, nossa vida era de angústia, nossa vida era de tristeza. Por mais que a gente buscava felicidade nos prazeres, no mundo, na bebida, nas drogas, nos bailes, nós éramos tristes, nós éramos vazios, havia uma lacuna no nosso coração. Agora, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, então o Senhor Jesus preenche aquela lacuna, tira aquele vazio, aquela angústia.
O Senhor coloca paz no nosso coração. A diferença é essa, que você passa pelo deserto, como o povo de Israel passou pelo deserto, mas Deus não permitiu que as suas vestes se estragassem, que as suas sandálias se estragassem. Deus cuidou daquele povo, Deus guiou aquele povo, Deus estava com aquele povo, Deus caminhava com aquele povo, Deus disciplinava aquele povo, Deus doutrinava aquele povo, Deus era com aquele povo, no deserto. Então entenda uma coisa, Deus é com você nesse deserto. Você, meu irmão, você, minha irmã, que pensa em desistir, você que pensa em abandonar o Evangelho, você que pensa em abandonar o caminho de Deus, não faça isso. Nós estamos vivendo momentos de luta, momentos de dificuldade, nós estamos vivendo momentos difíceis, mas vai passar. Deus vai cuidar de você. Se você se manter firme na presença de Deus, Deus vai cuidar de você, Deus vai amparar você, Deus vai conduzir você em triunfo. O mundo caminha a ladeira abaixo, mas o mundo não vai terminar. Os fiéis, os que temem a Deus, os que vivem para Deus, os que caminham em direção a Deus, não vai a ladeira abaixo com o mundo, não. No grande dia, Deus vai resgatar a sua igreja, Deus vai tomar a sua igreja e vai enxugar dos teus olhos toda a lágrima. O que isso significa dizer? Que Deus ele vai cuidar de você, Deus vai curar a sua alma, curar seu coração, tirar as dores, o sofrimento, a angústia. Deus vai cuidar de você, vai amparar você. Então não desista. É um caminho difícil? É um caminho complicado? É complicado, é luta, é perseguição, é um caminho doloroso. Jesus passou pela via dolorosa, não foi? Quando ele carregava a sua cruz, não tinha um para ajudá-los. Jesus ajudou muita gente, curou muita gente. 12 andava com ele, e no dia que ele teve que carregar a sua cruz, não tinha um do lado dele para carregar, para ajudar ele a carregar a cruz. Teve que um desconhecido, José de Arimateia, ajudar Jesus a carregar a cruz, um desconhecido. É assim comigo e com você quando nós estamos passando por luta. Quando você está passando por luta, não vai ter um para ajudar você a carregar a cruz, não vai ter um para ajudar você a levar essa cruz, não vai ter um para ajudar você naquele momento difícil. Jesus levando a cruz, agonizando, Jesus levando a cruz com o corpo dilacerado das chicotadas, Jesus levando aquela cruz na via dolorosa, não tinha um para ajudar ele a carregar aquela cruz, não tinha um amigo. Às vezes você não precisa nem que alguém carregue a sua cruz, mas que esteja do seu lado. E ele não tinha ninguém do lado dele. Talvez você não esteja ninguém do teu lado nesse momento difícil que você está vivendo. Você não tem ninguém que esteja do seu lado, mas saiba que Jesus ele está do teu lado, porque um dia ele ficou sozinho, todos o abandonaram, e hoje ele não irá abandonar você. Deus está com você, irmão. Deus está com você, irmã. Por que você quer desistir? Por que você quer parar? Que negócio é esse? Continue caminhando no temor a Deus, continue caminhando na palavra de Deus. Você vai ser perseguido, vão zombar de você, vão chamar você de tolo, vão perseguir, vão falar tanta coisa contra você. Mas se você estiver no temor de Deus, caminhando na palavra de Deus, deixe que fale, prossiga na fé, ande no caminho da salvação, ande na palavra da perseverança, na palavra de Cristo. Você vai vencer. Se você continuar firme na presença de Deus, você vai vencer, você vai chegar à terra prometida. E não pense que a terra prometida é aqui, não. A terra prometida é um lugar em que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não passou em pensamento humano o que Deus tem preparado para a gente. Então, queridos, se você está pensando em desistir,
Você diz: pastor, estou na igreja, ofereci tanta coisa para a gente, olha, Deus vai fazer, Deus isso, e eu estou passando por luta. Será que Deus não é comigo? Deus é com você sim. Deus é com você sim. Veja a história do Lázaro e do rico. Aonde que Deus preferiu ficar? Na casa do rico, na cama quentinha do rico, sentado à mesa do rico? Ou Deus preferiu ficar do lado de fora da casa do rico, sentado lá na sarjeta com Lázaro, passando fome com Lázaro ali, assentado no frio, no relento com Lázaro ali? Com toda certeza Deus ficou ali do ladinho de Lázaro, passando as mesmas lutas que Lázaro estava passando. Deus estava ali o tempo todo do lado dele, confortando o coração de Lázaro. Deus estava ali. Deus não preferiu ficar no palacete, no palácio. Deus preferiu ficar ali no sarjeta com Lázaro. Sabe por quê? Porque Lázaro temia Deus. Deus fala o nome de Lázaro, mas o nome do rico nós não temos. Sabe por quê? Porque Deus não o conhecia. Ah, pastor, tem problema ser rico? Não tem problema nenhum ser rico, não tem problema nenhum ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus no teu coração. Aí tem problema. O jovem rico, Jesus não queria que ele fosse pobre, que ele perdesse tudo. Jesus queria que o dinheiro que ocupava o coração dele, o lugar de Deus no coração dele, fosse arrancado. Esse amor ao dinheiro, esse apego ao dinheiro. Ele falou assim: olha, Senhor, o que eu posso fazer para herdar o reino do céu? Jesus falou assim: observasse os mandamentos? Ele falou: observo, desde garoto, desde pequeno observo, mas lhe falta uma coisa. O que, Senhor? Vende tudo que tem e dê aos pobres. Ou seja, desapegue. Tire esse negócio que ocupa o seu coração. Tire esse negócio que está ocupando o trono de Deus, o lugar de Deus no seu coração. Talvez seja o carro, meu irmão. Talvez seja dinheiro, meu irmão. Talvez seja posição. Talvez seja o poder desse mundo. Tira isso, meu irmão. Se entrega a Deus. Jesus preferiu. Jesus, ele disse assim: quem é maior? O que serve a mesa ou o que está sentado? Não, está sentado na mesa, então eu sou o que serve. Jesus falou para os discípulos: ó, eu vou lavar os pés de você. Pedro falou assim: não, eu não. Falou: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Lava o pé, lava a mão. Não é verdade? Jesus lavou os pés dos discípulos. Irmão, minha irmã, olha para Deus, viva a Deus, viva em comunhão com Deus, você vai ser vitorioso. Aquele que só espera nesse mundo, miserável homem é. Espere em Deus, confie no Senhor. É jejum, é oração que o crente vence. Coloca as tuas ansiedades, coloca as tuas preocupações nas mãos de Jesus. E não fique inventando coisa não, inventando moda. Não, entregue sua vida na mão do Senhor e obediência à palavra. Se você for obediente à palavra, então você vai vencer. Se você for obediente a Cristo, você vai sair dessa luta, dessa dificuldade. Que Deus abençoe. Um forte abraço para vocês. Desculpa terminar assim, mas se eu continuar daqui para lá já é carne, tá bom? Então eu quero deixar essa palavra, para que essa palavra possa fazer você refletir, fazer você continuar, fazer você continuar caminhando, porque você pode estar numa luta, você pode estar numa batalha, mas saiba que se você amar a Deus, temer a Deus, Deus é com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Não é verdade? Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. Ficam na santa paz do Senhor.